DJI Air 2S, o drone mais versátil do mercado hoje. Vale a pena investir? Ele atende a minha necessidade? Dá para mapear? Serve para fazer mapeamento agrícola? Vamos acompanhar alguns aspectos mais importantes sobre esse drone, alguns comparativos com o sucessor dele. Vamos acompanhar alguns aspectos importantes para tomadas de decisão antes de você escolher o melhor drone de mapeamento para sua lavoura ou para sua prestação de serviço. O Air 2S é um dos drones mais famosos no mercado hoje. Isso se dá à sua versatilidade. Por que versatilidade? Por causa das múltiplas aplicações que esse drone atende. Eu vou pontuar algumas questões mais importantes aqui para você ter uma visão geral do que esse drone pode fazer. Em primeiro lugar, pessoal, esse é um drone com uma câmera de 1 polegada real. A maioria dos drones hoje em dia, principalmente para filmagens de eventos, de construções, fotos, eles são drones de 0,5 polegada. Ou seja, com 1 polegada, a qualidade da imagem é uma qualidade muito superior à de todos os drones recreativos utilizados para filmagens em geral. Com a qualidade de imagem superior, esse drone consegue destacar, visualizar obstáculos, fiações elétricas e riscos durante o seu mapeamento. Outro aspecto é um drone fácil de utilizar e um drone seguro, porque ele tem muitos sensores capazes de te alertar de obstáculos ou então parar um mapeamento antes de uma colisão e assim possibilitando que profissionais, pessoas que estão ingressando na área, corram menos risco de perder o equipamento. Outro aspecto importante é a autonomia deste drone. Esse é um drone que, apesar de não ter sido desenhado para mapeamento, ele é um drone com autonomia de 25 a 30 minutos de voo. Dá para fazer bastante mapeamento de ótima qualidade com este drone. Este também é um drone com preço acessível, em torno de 8 a 12 mil reais, o que facilita você de investir em um bom mapeamento para diminuir o risco e aumentar a qualidade da sua pulverização agrícola com qualquer outro drone de pulverização. Por estes motivos, o DJI Air 2S ele é um drone completo. A gente chama de canivete suíço. Se você precisar fazer uma filmagem, alguma questão na sua propriedade, fazer algumas fotos da propriedade, fazer uma vigilância de alguma situação, fazer um mapeamento antes da sua pulverização, esse drone te atende com ótima qualidade. Então, pessoal, se você quer fazer um mapeamento de qualidade, ter versatilidade de prestação de serviços, diminuição de risco durante a pulverização, esse é um drone que cabe no seu bolso. Esse é um drone que já vai te atender e melhorar em muito na qualidade do seu mapeamento. Pontos de atenção nesse drone. Esse é um drone com ótima qualidade de imagem, versátil, ágil, mas é um drone que ele não foi desenhado para mapeamento. Portanto, a velocidade do mapeamento, se comparado com o topo de linha, que é o Mavic 3 Enterprise Multispectral, a velocidade de execução do mapeamento deve ser um pouco inferior à do drone desenhado para essa função. Contudo, atendendo a velocidade adequada, fazendo as configurações de sobreposição de imagem, altitude, velocidade, você pode ter um mapeamento excelente com esse drone. Outro ponto é que esse drone não tem a possibilidade de uso do módulo RTK, como é o caso da linha Enterprise Multispectral com o RTK, que então conecta com a base RTK para aferir uma precisão centimétrica durante o mapeamento e passa essa informação para o drone depois na pulverização. O Air 2S não tem essa possibilidade. Existe a venda no mercado, contudo a conta não fecha. O investimento é demasiadamente alto, passando a valer a pena investir em um drone topo de linha que já acompanha tudo isso de forma nativa. Outro ponto importante de atenção, tá? Esse drone ele tem versões disponíveis de venda. Dentre eles estão as principais versões, que é a versão que não acompanha uma tela,
no controle, é preciso fazer o uso do seu celular para fazer o mapeamento, a pilotagem em geral, filmagens ou o que você planeja fazer com o drone. E tem o controle com tela. Esse controle com tela, ele é muito versátil para filmagens, para fotos e para pilotagem em geral. Contudo, se você planeja fazer mapeamento, o drone com tela não serve. É necessário comprar a versão do controle sem tela. Assim é possível a instalação de aplicativos especializados em mapeamento no seu celular, para então fazer o mapeamento. O controle com tela não tem essa abertura, não dá para instalar nenhum software terceiro aqui dentro, então não dá para mapear com o controle com tela. Escolha o drone que tem o controle sem a tela. Então acopla o seu celular e tem alguns aplicativos que a gente recomenda para se fazer o mapeamento. Os principais softwares de mapeamento a serem instalados no seu celular, a gente indica 2 principais, que são o Map Pilot Pro, que é um software mais direcionado a essa função de voos programados. É um software de fácil utilização, contudo, atenção, existem algumas versões de hardware, ou seja, versões do Air 2S que podem conflitar com esse software, a câmera ela fica lenta. Neste caso, basta durante o período de teste do Map Pilot Pro verificar essa questão e então fazer o teste com o Lite. O Lite, a gente utilizou bastante o Lite para fazer mapeamentos, é um software pago, muito versátil, que nos possibilitou gerar mapeamentos e planos de voo com muita qualidade. Então, independente do drone, tem sempre um software que pode te atender. Esses softwares, pessoal, eles são pagos, não é um preço exorbitante, mas é necessário fazer a aquisição de um software terceiro para mapeamento. Com a compra desse software, você tem o dinamismo e a versatilidade de fazer um bom mapeamento. Outro aspecto a se comentar sobre esse drone é com relação a mapeamentos de terras montanhosas, onde geograficamente o terreno é mais acidentado. Esse drone ele não tem o acompanhamento automático de terreno com segurança. Em várias situações ele não fez a correção adequada, nós precisamos baixar o plano altimétrico e forçá-lo a voar dentro daquele plano, daquela altitude determinada. A base usada foi a base Galileu. Ambos os softwares, Map Pilot Pro ou Lite, têm a possibilidade de se baixar essa base de acordo com a área onde será mapeado. E, importante também, pessoal, ambos esses softwares têm a possibilidade de execução e baixar esse plano altimétrico em loco. Você não sabe, às vezes, aonde vai acontecer o mapeamento, como que é a topografia ali do lugar. Então, ali em loco, desde que você tenha um sinal de celular e possa rotear a internet para o controle, então o drone, com segurança, vai fazer todo o acompanhamento do terreno e gerar imagens homogêneas, imagens com GSD, ou seja, com a mesma resolução por ter feito o acompanhamento do terreno. Pessoal, a gente falou um pouco sobre o drone, sobre o Air 2S, pontos positivos, os pontos de atenção a se observar, situações em que ele pode te atender bem e em situações que talvez seja necessário investir um pouco mais, como um drone topo de linha desenhado para mapeamento. Falando de mapeamentos, pessoal, vamos passar aqui um pouco sobre como que funciona todo esse fluxo de mapeamentos. Primeiro passo, pessoal, é o planejamento. Planejamento é crucial para que você faça um mapeamento adequado e da onde deve ser mapeado e não mapear o que não precisa ser mapeado. Afinal, em mapeamentos grandes, usa-se muita bateria, então é importante que você não desperdice mapeando o que não tem necessidade. Ao mesmo tempo, não deixando nenhuma ponta de fora para que gere retrabalho, retornando ao local para concluir o mapeamento. Senta com o cliente, mostra no seu celular as fotos do Google dentro do software que você escolheu para a execução desse mapeamento. Pelas fotos do Google, o seu cliente ou o senhor mesmo vai observar aonde é a área, sempre deixando uma pequena margem em toda a borda, em todos os limites, faz o desenho de onde vai ser feito esse mapeamento, para então olhar para as configurações e parâmetros de voo. Dentro dos parâmetros de voo,
Cada software vai te apresentar de uma forma diferente e te sugerir uma configuração diferente. Mas se atente aos principais parâmetros. Dependendo da necessidade de cada mapeamento, esses parâmetros precisam ser ajustados de acordo. Por exemplo, a altitude do voo, por exemplo, a velocidade que é proporcional à altitude do voo, a sobreposição de imagens, se vai tirar foto por tempo ou por distância, precisão, se vai estar conectado ou não, com uma quantidade adequada de satélites. Observe, se atente, pare para organizar tudo isso, para que não gere um retrabalho. Com relação a velocidade versus altura, se o drone for voar mais próximo do solo, a 70, 80 metros, em uma necessidade de maior qualidade e resolução de imagem, faça voos mais devagar. Recomendamos 5, 6, estourando 7 metros por segundo. O Air 2S não possui obturador mecânico. As fotos são com obturador digital. Com isso, há a possibilidade de arraste, ou seja, durante a foto, fica um arraste, fica um borrão da foto tirado. E isso sacrifica a qualidade da imagem. Se tiver um obstáculo, um fio, não vai ser possível visualizar depois na hora de ajuntar essas fotos em um ortomosaico. Então, em voos mais baixos, utilize velocidades inferiores. Em voos mais altos, de áreas maiores, que não precisam de tanto detalhamento de imagem, pode-se voar um pouco mais rápido. Sugiro voos de até 12 metros por segundo, dependendo da altitude. A altitude máxima permitida no Brasil é de 120 metros. Em algumas situações peculiares, com autorização da ANAC, é possível fazer voos até 150 metros de altura, sem sacrificar ou comprometer a visibilidade dos principais obstáculos naquele local. Outro parâmetro a se observar no mapeamento é a sobreposição de imagens. É indicado que haja uma sobreposição de no mínimo 60% para trás e para frente. Eu faço os mapeamentos com 70% de sobreposição para garantir maior qualidade, para garantir que qualquer falha ali naquela imagem possa ser corrigida pela próxima e ter a junção perfeita das imagens na hora do processamento do ortomosaico. Então, atenção na sobreposição das imagens. Acompanhamento de terreno. Essa é outra configuração. Como eu já mencionei, esse drone ele não tem sensores desenhados para fazer um mapeamento em altitude, a 120 metros de altura, e acompanhando o terreno de forma precisa e adequada. Ele não faz uma boa leitura de obstáculos, árvores que estão à frente dele. Então, aconselha a baixar esse plano altimétrico dentro do software, seja o Open Drone Maps, seja o LIT, para que então o drone possa executar o serviço da melhor forma possível, sem correr risco de colisão. Segundo passo do mapeamento é fazer uma checagem do equipamento, uma verificação pré-voo. Isso é um equipamento eletrônico, suscetível às falhas, defeitos, descalibragem. Então, antes de executar, iniciar o mapeamento, faça um voo, faça um teste de voo para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Põe o drone parado, verifique se ele não vai se deslocar sozinho, verifique se a câmera está funcionando de forma adequada, se não está tendo nenhum atraso na imagem, a qualidade do sinal está adequada, não tem nenhuma interferência. As condições climáticas, se não está ventando muito, se não tem neblina, se não tem possibilidade de chuva. Esse não é um drone resistente à água, pessoal. Se está ameaçando chover, não efetue o voo. Aguarde a passar a chuva ou remarque o serviço com outro dia. Aqui na região de montanhas a gente tem muita incidência de neblina. Teve situações a gente ir mapear e estava totalmente coberto com neblina, impossibilitou o mapeamento, a gente teve que retornar no dia seguinte. Então, observe as questões físicas, mecânicas do drone, se ele está se comportando adequadamente, e observe também as questões climáticas. Faça toda essa verificação pré-voo para que você possa fazer um voo com maior segurança. O terceiro passo do mapeamento é a execução do voo em si. A execução do voo, pessoal, ela é um fruto de todo o seu trabalho anterior. Se você fez uma verificação adequada com o cliente da área a ser mapeada, se você fez toda a verificação de parâmetros
para a execução do mapeamento, você fez toda essa checagem mecânica de comportamento da aeronave e climática. O voo é o passo em que o piloto tem que ter total foco na tela e no voo. Incidentes com aves, incidentes com mudanças repentinas de clima acontecem. Para isso, esteja com toda a sua atenção no controle. Não fique dando muita bola para o cliente, fazendo um monte de pergunta para você. Pessoal que possa estar ali querendo tirar foto, tentando entender o que está acontecendo, ou verificando seu celular, mensagens em ligação. Foca na pilotagem. O drone está no ar, é um equipamento caro. Foque na qualidade do serviço que você está prestando e na segurança do voo. O quarto passo, pessoal, é, enfim, o processamento das imagens. Uma vez que o drone concluiu o mapeamento, com um computador adequado, com configurações dimensionadas para processar um mapeamento de imagens, o que demanda uma placa de vídeo, memória, processador, dentre outros aspectos. As imagens, então, são retiradas do drone e a gente faz a inserção dessas imagens no software de processamento. No caso, nós temos trabalhado bastante com o DJI Terra, é o mais utilizado por quem faz mapeamento, por ser um software intuitivo, direto ao ponto, que vem de forma gratuita com a aquisição de um drone de pulverização da DJI. Contudo, existem muitos outros softwares de processamento de imagem, softwares profissionais, com um leque maior de ferramentas, que pode ser utilizado também para processamento das imagens. Por exemplo, o Metashape, por exemplo, o OpenDroneMap. Transferidas imagens para o drone, inseridas no software de processamento de imagens, então tem um tempo, dependendo do tamanho da área, de algumas horas, para fazer toda a junção dessas fotos em um ortomosaico, que nada mais é do que uma imagem única de toda a área. E por fim, vamos entrar no quinto e último passo, que é a demarcação da área. Uma vez que você tem a visão de toda a área que foi mapeada, é necessário fazer a demarcação dos talhões, aonde vai ser pulverizado, onde não vai ser pulverizado, e assim você também desenha a estratégia de movimentações, a estratégia de pulverização. Eu vou voar em que sentido? Vou voar contra o vento, a favor do vento, de acordo com a condição climática? Aonde eu vou me posicionar para que eu não fique muito longe do drone? Quantos talhões eu vou fazer naquela posição antes de fazer uma movimentação para otimizar, dar maior dinamismo no trabalho e no dia a dia? É nesse quinto passo em que todas essas decisões são tomadas para que você possa otimizar a sua pulverização e não perca tempo de deslocamento do drone, indo para áreas muito longe e depois voltando, desperdiçando tempo de pulverização, gastando dinheiro com bateria. Também questões de aonde eu posso pulverizar e que distância de segurança de obstáculos eu vou deixar. Tá passando fiação elétrica? Como que eu vou me organizar para manter a margem de segurança, distância de segurança, para que não aconteça nenhum acidente com o drone? Então, pessoal, é necessário muita atenção nessa parte final de delimitar aonde será feita a pulverização. Lembrando também, é possível utilizar essas imagens para outras questões como um levantamento da área. Tem muitos clientes que pedem para a gente fazer esse tipo de serviço. Eu quero saber quantos hectares de pasto eu tenho. O R2S ele é um drone que também faz esse tipo de levantamento, sem a precisão RTK, porém com ótima qualidade de imagem. Então, pessoal, se você não quer fazer um investimento alto, ou se sua necessidade de pulverização ou de mapeamento não envolve muitos riscos, não envolve muita sofisticação ou precisão, o R2S ele atende tranquilamente a necessidade. Utilizamos ele por muito tempo. A gente fez muitos serviços de excelente qualidade com mapas feitos pelo R2S. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente vai dar o melhor para responder da melhor forma possível e ajudar para que você tome a melhor decisão de qual drone comprar e como administrar o mapeamento, de como executar esse mapeamento da melhor forma possível. Obrigado!